Nós falamos de uma perda histórica de passageiros, né? E nessas pesquisas que está para lá de 15 anos, tem mais de uma década, com certeza, aí que a gente já vem observando essa redução da demanda, né? E as pessoas reclamavam, a primeira coisa que elas diziam que não usavam transporte público ou que deixaram de usar era porque ele não tinha qualidade. E isso é a primeira resposta número 1 no mundo inteiro. Então, assim, fica difícil de você perceber que o cara na Índia não vê qualidade no transporte dele, assim como o cara na Alemanha também não vê qualidade no transporte dele. Então, qualidade é uma coisa meio subjetiva, né? Depende de vários fatores culturais, mas ela é fundamental para o passageiro. É fundamental para o planejamento, você entender esse desejo pela qualidade, que o passageiro tem de qualidade. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância da coleta de dados, mas não só do Big Data, não só desses dados que a gente está acostumado, mas principalmente você entender o desejo, você entender a percepção do passageiro. Certamente esse é um ponto bastante interessante no qual a gente trabalha muito, né? E entendo que existe uma tendência de que quando a gente fala de qualidade, né, no transporte coletivo, a gente normalmente sempre acaba por atrelar essa qualidade aos aspectos mais de desempenho operacional do sistema, aquele cumprimento da viagem, o ônibus passou ou não passou, ele chegou, e pouco se fala sobre a qualidade do ponto de vista das pessoas, né? Então, existe uma norma europeia sobre isso, que é bastante interessante, que ela apresenta o ciclo da qualidade e as 4 visões da qualidade que existem. Então, existe o ponto de vista da qualidade para o ente regulador e o operador do sistema, que é aquela qualidade contratada, prevista no contrato, né? E a qualidade ofertado, que é o que é oferecido no dia a dia, e que essa diferença ela acaba sendo os indicadores de desempenho, né? Mas também existe a qualidade do ponto de vista das pessoas e da comunidade, que é a qualidade desejada, então o que as pessoas desejam como um serviço, e aquela qualidade percebida, que é o que elas percebem ao utilizar esse mesmo serviço no dia a dia. E a diferença entre essas duas qualidades é a medida de satisfação, né? Então, no mundo ideal, a gente tem que as 4 qualidades, elas são a mesma coisa, não existem lacunas entre elas. Então, o que está contratado é o mesmo que está ofertado, que é igual ao que as pessoas desejam e também percebem, né? Mas o que existe, na verdade, é que existem lacunas entre essas 4 qualidades, onde a gente tem que atuar por meio de políticas públicas embasadas em dados para diminuir ao máximo esses gaps e esses distanciamentos entre os diferentes fatores da qualidade. E o que a gente percebe quando faz pesquisas de satisfação com as pessoas, né, e até isso a gente já tem mais de uma década trabalhando nisso, fez inclusive no Rio, acho que naquela época você acompanhou de perto essa pesquisa, mas enfim, ela já teve mais de 40 aplicações, com mais de 40 mil pessoas entrevistadas, é que muitas vezes as ações que são implementadas não são aquelas que conversam com os fatores da qualidade que são mais mal percebidos pela população. Então, eu comentei brevemente antes, né, que gastos com transporte eram um desses fatores da qualidade pior avaliados, mas algo interessante que a gente está vendo é que depois da pandemia, quando teve esse congelamento, né, das tarifas na maior parte das prefeituras, acabou que esse fator já não está mais lá embaixo, né? Ele acabou ficando numa escala intermediária entre os 16 diferentes fatores da qualidade que a gente avalia. E quando a gente olha, né, para a rabeira, né, para quem está na lanterninha, a gente vê que hoje a gente tem lá o conforto nos veículos, então a gente pode dizer que é um resultado direto, talvez, da pandemia, em função do baixo índice de renovação de frota que ocorreu desde lá, e as pessoas percebem isso, a gente não vê isso só nos dados de desempenho operacional, mas também na percepção da população. A gente tem a exposição ao ruído e poluição, que de certa forma está atrelado com esse aumento da idade média também.
a gente vê segurança pública, né? Então esse é um fator que raríssimas vezes a gente vê ações concretas sendo executadas nesse sentido, mas que influencia diretamente as nossas escolhas pelo meio de transporte que a gente utiliza, né? A gente pode até dizer, mas segurança pública não é nem responsabilidade da Secretaria de Mobilidade, nem responsabilidade do operador, mas quando a gente pensa na escolha das pessoas sobre determinado meio de transporte, isso tem tudo a ver com isso, né? Por exemplo, acredito que muitos aqui tenham filhos e a gente não deixaria, talvez, eles fazerem um deslocamento a pé até a escola e voltar em função de questões ou outros tipos de deslocamento em função de segurança pública, ou nós mesmos não optaríamos utilizar um determinado meio de transporte em função da segurança pública. Então, é preciso esse olhar mais holístico, né, quando a gente fala de mobilidade urbana, para também incluir esse fator como um que é responsável. A gente não vai conseguir atrair e reter as pessoas se a gente não ampliar essa visão para além da partida e chegada dos ônibus ou a execução de uma determinada viagem. E, por fim, o quarto fator que está lá na lanterninha é o conforto nos pontos de ônibus. Agora, nesses últimos anos, a gente vê um novo movimento de olhar para esses pontos de ônibus, né, de qualificação através de concessão desses pontos, mas por muito tempo foi um aspecto pouquíssimo discutido, né, dentro do ambiente da mobilidade urbana, né? A qualidade desse ponto de parada, dele oferecer conforto, oferecer comodidade, né, para os passageiros. A gente muitas vezes encara embarcar no ônibus como a entrada no serviço do transporte coletivo, mas na verdade isso começa antes, começa quando a gente acessa o ponto, a estação ou o terminal de ônibus, e pode começar ainda antes, quando a gente acessa a informação sobre que linhas passam nesse ponto. Então, incluir o ponto de ônibus também nessas conversas de qualificação é bastante essencial, né? Incluir essa percepção das pessoas como indicador de contrato também é essencial para a gente conseguir avançar a passos mais largos na qualificação do serviço que é oferecido.